Olá, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ezequiel de Língua Portuguesa, mais uma vez trazendo para vocês informações legais sobre a língua portuguesa, compartilhando um pouco do conhecimento que eu tenho sobre a língua portuguesa e busco trazer para vocês. Hoje o assunto é sobre parônimos e homônimos, e eu digo para vocês, estou trazendo hoje para vocês a ideia, não vou trazer todas as informações, mas sim a ideia do que é parônimos e homônimos. Então, nós vamos começar com a ideia de homônimos. O que é homônimos, professor Ezequiel? São aquelas palavras que possuem... Peguei a ideia. O que é homônimo? Peguei a ideia de homônimo. São aquelas palavras que possuem a mesma pronúncia, mas o significado e a grafia diferentes. Possui a mesma pronúncia e o mesmo som. Então, eu fiz uma lista de palavras, aquelas mais utilizadas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Tudo bem? Eu trouxe todas as palavras. Eu trouxe apenas algumas. As primeiras palavras que eu trouxe agora foi a palavra acender e acender. Acender com C e acender com SC. A palavra acender, nós percebemos aí, com C e a palavra acender com SC, elas são homônimas porque possuem a mesma pronúncia, mas significados e grafias diferentes. É isso? É isso. Acender com C, a ideia é de acender. Acender o forno, acender uma vela, acender o fogão, um fósforo e assim por diante. Acender com SC, a ideia é de subir. Uma ascensão social. Para vocês aqui, eu tenho uma ascensão social. Percebe que são homônimos porque possuem o mesmo som, no entanto, a grafia e significado diferente? Então, vou pela ideia. A ideia de homônimos são aquelas palavras que possuem o mesmo som, a mesma pronúncia, mas sua grafia, seu significado são diferentes. Próximo, acento com C e acento com SS. Acento com C, galera, traz a ideia de sinal gráfico, acento com 2 S, um lugar determinado ali para o assento, assentar-se. Tranquilo até aqui. Homônimas por quê, professor? Porque elas possuem a mesma pronúncia, o mesmo som, mas sua grafia, o seu significado são diferentes. Acento com C, acentuação gráfica. Acento com 2 S, lugar destinado para assentar-se. Tranquilo? Até aqui. Apressar com 2 S e apressar com C cedilha. Apressar com 2 S traz o sentido, o significado de acelerar. Apressa aí o meu pedido. Fui ao restaurante e fiz um pedido de batata frita. Peço para o garçom acelerar o meu pedido de batata frita. Tranquilo? Dá essa ideia, o sentido. Apressar com C cedilha. Apressar essa caneta. Eu trabalho... Vamos imaginar a seguinte situação. Trabalho em um mercado e eu preciso apressar essa caneta. Ou seja, proporcionar um preço a esta caneta. Tranquilo? E porque são homônimos? Porque possuem o mesmo som, a mesma pronúncia. Ou seja, são palavras que possuem a mesma pronúncia, mas a grafia e o significado são diferentes. Tranquilo? Galera, essas três que eu trouxe para vocês, preste atenção porque muitas pessoas se confundem. Seção com C, 2 S, seção com S, C cedilha e seção com S, 2 S. Elas são homônimas porque possuem a mesma pronúncia, o mesmo som. São homônimas por isso. E seu significado e grafia são diferentes. Então, seção com C, 2 S é o ato de ceder. O professor Ezequiel cedeu uma aula dele para o professor Carlos de língua estrangeira inglês. Um exemplo. Tudo bem? Então, é o ato de ceder, cessão. E cessão com SC cedilha é o ato de dividir. Eu vou ao restaurante ou ao mercado e o que eu faço? Eu entro em uma loja e eu percebo que ela está dividida por seção. A seção dos brinquedos, a seção dos acessórios masculinos, a seção dos acessórios femininos e assim por diante. Tranquilo até aqui, né? E seção com S2S é vamos colocar como se fosse uma duração de espaço. Uma sessão com S2S é um espaço de tempo. Tranquilo? Espaço de tempo.
A reunião entre os professores da escola Y, X e Z acontecerá entre as 14 horas até as 15 horas e 20 minutos. Vocês viram que aí é um espaço de tempo, tranquilo? Então, sessão com S2S traz essa ideia de espaço de tempo. O tradicional, sessão da tarde. Um ótimo exemplo aí para nós. Era um tempo ali destinado ao início de um filme e ao término. Então, nós temos aí um espaço de tempo. Então, sessão com S e 2S. Tranquilo até aqui. Pessoal, muitas pessoas se confundem mesmo nessas três palavras. Por isso que é necessário prestar bem atenção. Elas são homônimas, porque possuem a mesma pronúncia e, né, elas possuem ali a mesma pronúncia e o som. No entanto, os significados e a sua grafia também são diferentes. São diferentes. Então, nós precisamos prestar bem atenção. Se possível, crie frases com essas palavras. Ali, anote suas próprias frases. Quando você anota suas próprias palavras, a sua maneira de enxergar o mundo, isso vai internizar no seu cérebro. O cérebro vai guardar essa informação e vai entender que essa informação é importante para você. Bucho com CH, bucho com X. São homônimas, por quê, professor? Já entendi, professor, porque possuem a mesma pronúncia, o mesmo som. Sim, muito bem. E a grafia tem a diferença na sua grafia e no significado. Muito bem. Bucho com CH, a ideia, significado de estômago. Bucho com X, a ideia de arbusto, galera. Arbusto. Toda vez que você vê bucho com X, é a ideia de arbusto. Tranquilo até aqui. Extrato e extrato. Extrato com S, extrato com X. Galera, extrato com S, a ideia é atrás de camada. Camada de terra, camada de bolo, camada de doce, assim vai. Dá a ideia de camada, tá entendendo? Uma camada, duas camadas, três camadas, quatro, e assim vai. Extrato com X, a ideia é de extrair algo, extração de minério, extração de petróleo e assim por diante. Então, vocês percebem que são homônimas por quê? Homônimas. No mês tem o quê? Vamos tentar pegar a ideia. Por que são homônimas? Possuem o mesmo som, mas sua grafia e significado são diferentes. Tranquilo até aqui? Bacana, né? Vamos lá para parônimos? Muito fácil também. Macete, não tente pegar todas as informações, tentem pegar apenas a ideia, porque você pegando a ideia, isso ajudará você bastante a saber utilizar a língua portuguesa de uma maneira mais adequada possível. Então pegue a ideia, galera, não fique agoniado, achando que o mundo vai acabar, porque você não vai aprender tudo. Você apegando a ideia da coisa, isso vai ajudar você bastante, isso eu garanto. Vamos pegar a ideia de parônimos. O que é parônimo? São palavras parecidas, tanto em sua grafia como pronúncia. Então, parônimos são palavras parecidas na sua pronúncia e grafia. Contudo, o significado é diferente. Eu tenho a palavra flagrante e fragrante. Eu tenho ali parecido, galera, não é igual, é parecido. Uma coisa eu posso falar que eu tenho duas camisas parecidas, mas não são iguais. Uma coisa eu posso falar, eu tenho um irmão gêmeo, mas meu irmão gêmeo é igual a mim. Alguma coisa modifica. Então, parecido não é a mesma coisa que igual, tudo bem? Então, parônimos são palavras o quê? Parecidas em sua pronúncia e grafia, mas com significados diferentes. Então, pegue a ideia. Vamos pegar a palavra flagrante e fragrante. A palavra flagrante é o ato de evidenciar. Flagrei meu aluno colando na prova, viu? Evidência. Flagrante. Fragrante. Nossa, hoje o professor ele passou pelos alunos muito fragrante, ou seja, perfumado, cheiroso, toda essa ideia.
Vocês percebem, então, que são parônimos essas palavras porque elas são parecidas em sua grafia, em sua escrita, digamos assim, e pronúncia também são parecidos, ó, não são igual, quer ver? Ó? Flagrante, fragrante, parecidos, é igual? Flagrante, fragrante? Não, não são. Não é igual, é parecido, por isso que são parônimos. Inflação e infração. Novamente, vamos atentar aí. Inflação e infração. São parecidas em pronúncia e grafia, mas não são iguais no sentido. Inflação é o ato de... A inflação dos alimentos está lá em cima. Está lá em cima mesmo, né? Ou seja, eu estou acompanhando aí os resultados, os questionamentos das pessoas dizendo que o arroz está um absurdo de preço. Inflação, a inflação está alta. Um exemplo. Infração, o ato de infringir. Os rapazes foram pegos infringindo a lei. Então vocês percebem aí que o significado é diferente? No entanto, a pronúncia e a grafia são parecidas? São parônimos. Tudo bem? Pegue a ideia, galera. Pegue a ideia da coisa. Eminente e iminente. Eminente com E ou E e eminente com I. Eminente, algo elevado, grandioso. Eu tenho a ideia, esse é o significado. Contudo, a sua pronúncia e sua pronúncia e grafia é parecido com iminente. Iminente com I é algo que vai acontecer e pronto. Algo que está prestes a ocorrer. Tudo bem? Eminente e iminente. São parônimos porque pegue a ideia. Vocês percebem que eu estou trabalhando a ideia, né, de parônimo e homônimo, para que, através da ideia, vocês podem melhorar o processo de aprendizagem de vocês, sair bem em provas e concursos da vida e assim por diante. Então, eminente e iminente são parônimos porque são parecidos em sua grafia e pronúncia, contudo, seu significado é diferente. Galera, comprido e comprido. Aí muita gente se enrola quando chega nessas palavras. Quando eu devo utilizar uma e quando eu devo utilizar outra, professor? Eu também fico bem complicado, professor, para mim entender isso. Macete, galera. Qual é o macete? Comprido é o quê? Vamos lá. Vamos usar a palavra, eu tenho comprido com U e comprido com O. Professor, quando eu utilizo uma, eu utilizo outra. Então vamos lá. Com O, a ideia é de comprido. Ideia de comprido. Sim, a ideia é de comprido. Por quê? Você só pegar o adjetivo. A minha irmã possui as unhas compridas. Qual é a característica da minha irmã? Unhas compridas. Vocês percebem? A gente vai lá nas classes de palavras no adjetivo, onde a gente passa a dar características ou qualidade a uma certa pessoa, né? A geladeira da minha residência, da minha casa, é comprida. Então, ela é com O, comprida, né? A modelo Gisele Bündchen é comprida. Vocês percebem que a qualidade é um adjetivo, posso até falar que é uma característica? Comprida com O, vem nessa ideia, característica. Agora, comprida com U. Comprida com U, como é que fica? Comprida com U é o verbo cumprir, né, no particípio cumprida. Ou seja, a tarefa foi cumprida. A tarefa de língua portuguesa foi cumprida pelos alunos, com facilidade devido à explicação do professor Ezequiel. Então, cumprida. Ou seja, o dever de pai foi cumprido com zelo e satisfação. Da ideia de cumprir algo. Então, não temos muito que nos confundir. Só basta que nós entendemos que cumprida com O vem de um adjetivo qualidade, comprimento. Comprimento com O, né?
qualidade, característica. E cumprido com U é o verbo cumprir. O dever do professor de ensinar os alunos do 6º ano, digamos assim, sei lá, foi cumprido com zelo. Entenderam? Até aí? Descrição e descrição. Descrição com E e descrição com I. Descrição com E é a ação de descrever algo. Hoje a aula será sobre descrição. Texto descritivo. Descreva o professor Ezequiel com suas qualidades e defeitos. 20 minutos para essa atividade. Você irá descrever, né, em sala de aula como que é o professor Ezequiel. Aí faz toda aquela descrição. São exemplos aqui, moçada. Descrição com I. Descrição com I é o ato de ser discreto. É alguém que procura manter seus planos, não tem muita, não gosta de estar em meio de muitas pessoas, é alguém bem discreto mesmo, que procura manter seus planos em sigilo só para você. É o ato de descrição. Galera, até aqui eu trouxe aquelas palavras mais utilizadas no nosso dia a dia, não trouxe todas as palavras, tá entendendo? Por quê? O objetivo dessa aula é que vocês peguem a ideia do que é homônimo, a ideia do que vem ser parônimo, tá entendendo? Porque se você tendo essa ideia, isso vai ajudar muito você no seu processo de aprendizagem, tudo bem? Se você gostou dessa aula, se você gostou, eu peço que você deixe seu like, você compartilhe, passe para aquelas pessoas que precisam, aquelas pessoas que buscam também conhecimento. Conforme você vai deixando seu like, conforme você vai deixando suas mensagens, a gente vai melhorando e a gente vai buscando trazer outros assuntos para que assim a gente possa estar contribuindo no seu processo de aprendizagem. Tudo bem? Um abração para vocês e até a próxima, galera.